Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Sou antropóloga, professora, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Esté Yamaniski. Gente, vocês têm que correr e ver Esté in China, é o Instagram dela, e ela cobre tudo o que está acontecendo. Ela mora lá na China, mas antes dela morar na China, ela morou em Tóquio, ela morou em Hong Kong, e agora ela está na China, então uma estrangeira morando em vários lugares da Ásia, com muita experiência. E esse papo, gente, eu estava interessada porque eu queria que ela me contasse tudo de como é morar na China, tá? Mas a gente acabou num papo tão interessante sobre live commerce. Quem conhece isso? Minha irmã deve conhecer. Mas eu fiquei super interessada, achei um lance interessante assim para a gente entender melhor o que é a tecnologia, como está transformando o comércio, enfim. Fiquei lá bem empolgada com isso, mas nosso papo todo é sobre morar fora, morar nesses países onde ela já morou, quais são as diferenças principais, quais são as percepções, né, que as pessoas têm e como isso é diferente. Então, acho que vocês vão amar o meu papo com a Esté. Vão lá no Instagram dela também, se vocês não conhecem. Tá legal, pessoal? Aproveitem. Um beijo. Esté, super obrigada pelo tempo. Gente, quem não consegue ver, tá escuro onde a Esté tá agora, 9 horas da noite, então eu fico super feliz dela me dar esse tempinho. Eu sou fã, seguidora, adoro o seu conteúdo, adoro, inclusive, assim, a qualidade dos vídeos, das imagens, eu acho que é tudo tão pensado com carinho, então eu fico super feliz de falar com uma brasileira estrangeira. Gabi, que honra, tô super feliz com o convite, muito honrada de estar no seu podcast. Eu sou ouvinte e super fã do seu podcast. Estou muito feliz, muito obrigada. Ai, que legal. Estê, fala para todo mundo, então, aonde você está e quanto tempo faz que você já mora, né, na China? Então, eu tô aqui em Tianjin, na China. Tianjin é uma cidade que fica a 30 minutos da capital de Beijing, ao norte da China, e eu tô aqui há um ano. Entre aspas, recente, não faz muito tempo que a gente está aqui, eu e meu marido. Antes disso, a gente ficou 2 anos e meio em Hong Kong, e antes de Hong Kong, 4 anos em Tóquio, no Japão. Então, eu já estou mais de 7 anos morando na Ásia. Uau! E o que levou vocês a se mudarem? Gabi, lá em 2015, em 2014, na verdade, eu fui com a minha mãe para o Japão, a turismo, só de viagem, e a gente ficou encantada, eu amei, e eu estava naquele momento em que eu estava no trabalho em São Paulo, eu trabalhava na BRF naquela época em marketing, e aí eu já estava meio querendo uma mudança e tal, e eu fiquei apaixonada por Tóquio, eu falei, eu quero morar nesse lugar ano que vem. E aí, em 2015, então, eu vi de fazer pós-graduação, alguma coisa assim, algum curso em Tóquio, só que não tinha, eu sou formada em administração de empresas, não tinha muito curso que eu fosse conseguir acompanhar em inglês, a maioria era em japonês. E todos eram muito caros, eu ia ter que levar todo o dinheiro, não ia poder trabalhar lá, então não era uma opção naquele momento. E aí a BRF tinha um escritório comercial em Hum. Tóquio, e eu falei assim, quer saber? O não eu já tenho. Vou mandar um e-mail. Tinha um gerente que naquela época trabalhava lá na Ásia, que era a única pessoa que eu conhecia que estava na Ásia. Eu peguei e mandei um e-mail para ele. Falei, olha, estou muito interessada em mudar para o Japão, tem alguma oportunidade no escritório? E eles estavam numa época de reestruturação, mudando toda a equipe do escritório, fazendo uma reestruturação na Ásia toda, né? E aí eles estavam precisando de pessoas, porque assim, parece, sei lá, você fala Japão, parece que muita gente vai querer ir para lá, mas não é todo mundo que está disposto a largar a vida que tem no Brasil, Hum. família e as coisas, e ir para o Japão, né? Porque é um país que acho que para turismo encanta muito, as pessoas têm muito desejo de ir para lá de férias, mas para morar, daí já é outra história, né? Porque é uma cultura completamente diferente, uma língua diferente, do outro lado do mundo. Então, eles estavam tendo também um pouco de dificuldade. Eu fiz o processo, foi super rápido. Isso foi assim, em novembro, dezembro de 2014. Aí, no carnaval de 2015, eu já estava me mudando para o Japão, para Tóquio. Então, eu me mudei pela empresa, né, com visto de trabalho. E aí, eu fiquei trabalhando na BRF esses 4 anos que eu morei em Tóquio. E aí lá eu fui para estruturar a parte de customer service, porque
no Japão era só um escritório comercial, e o time comercial tinha muita pressão de venda, 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 venda. E o cliente asiático, ele é muito exigente em termos de qualidade, de Hum, serviço, de atendimento, e o time comercial não tinha ali naquele momento tempo para dedicar para esse pós-vendas, né? E aí eles precisavam então estruturar uma área de customer service. Eu nunca tinha feito customer service na minha vida no Brasil, nem sabia o que que fazia, mas era a única vaga que tinha para ir para o Japão. Eu falei, quer saber? Eu vou. Eu nem sabia o que eu ia ter que fazer, mas fui. E aí foi super legal, assim, foi um desafio, lógico, mas é engraçado, porque você pensa, a BRF é gigantesca no Brasil, né? Você vai no supermercado, Sadia, Perdigão, aquelas gôndolas todas cheias de produtos, todo mundo sabe o que que é Sadia e Perdigão. Quando você vai para o Japão e na Ásia, são marcas ainda que são pequenas, não é que todo mundo hum, conhece, sabe? É mais produto in natura, é o frango congelado, partes do frango. Então, parece que eu estava indo para uma empresa pequenininha, assim, sabe? Que aí meio que hum, você acaba fazendo tudo, você está envolvido em todas as áreas. O que foi ótimo também, porque me deu uma visão muito mais assim geral dos processos e eu pude aprender muito mais, porque lá em São Paulo eu ficava no marketing só na minha cadeirinha de marketing, né? E a gente fala que marketing é muito mal acostumado, porque a gente pede as coisas para as outras marcas, recebe das outras marcas e faz, né? E a gente tinha muito budget para campanha, para é, propaganda e tudo mais. Então, foi uma experiência super assim diferente, muito. Apesar de estar numa empresa grande brasileira, parecia que eu estava numa empresa pequenininha ainda que estava começando tudo ali. E aí estruturei o processo de customer service e depois eu mudei para marketing na parte de projetos e inovação. Então, eu era responsável por desenvolver os produtos novos para os mercados asiáticos. Então, Japão, Coreia, China, Hong hum, Kong, Singapura, Sudeste Asiático. E aí foi muito rico, porque daí eu tinha reunião com todos esses clientes desses mercados. E foi aí que assim, depois que eu vim morar na Ásia, aí, quando eu estava no Japão, que eu criei meu Instagram, né? Mas aí lá uhum, eu trabalhava tanto tempo que eu não tinha muito tempo de criar conteúdo de fato. Eu ia assim, quando eu estava no meu final de semana, alguma coisa voltando do trabalho para casa, ou no caminho, alguma coisa que eu via de diferente, era tudo muito diferente para mim ali. hum, Uma ida no supermercado já era muito diferente, o caminho no metrô era muito diferente. E aí que eu comecei a compartilhar, e naquela época não tinha muitos brasileiros morando em Tóquio, né, 2015, compartilhando conteúdo em português. E aí foi crescendo, crescendo de um recomendando para o outro. Ah, eu tenho uma viagem para o Japão e aí já queria pegar dicas, já queria ver como que era o lugar, se familiarizar e tudo. E foi crescendo assim. É, e aí eu conheci meu marido lá no Japão, mas ele ah, não é tá, japonês, ele é argentino. tá, Eu fui conhecer o adorei, argentino do outro lado do mundo. sim, sim, E aí a gente casou no Japão, e aí, por causa do trabalho dele, a gente mudou para Hong Kong. tá, É, e aí foi quando, assim, pelo trabalho dele, a gente meio que muda a cada 2 anos e meio, 3 anos de país. entendi, Então, foi quando eu decidi que eu precisava ter uma carreira mais flexível, que eu não dependesse de estar fisicamente no escritório, horário comercial, sabe? Senão não ia uhum, ter, não ia conseguir não ia ter uma vida pessoal, né, com meu marido. E aí, e aí foi quando eu decidi ver se eu conseguiria fazer as redes sociais virarem o meu trabalho, se eu conseguiria hum, monetizar. Só que assim, eu não sabia nada, eu não sabia como fazer, eu não sabia nem como ganhar dinheiro, nem nada. E aí que eu fui correr atrás disso quando eu estava em Hong Kong, de fazer curso, de fazer contatos, de viajar com outros criadores de conteúdo para ver como que fazer para ganhar dinheiro com isso. E aí foi ótimo, assim, Gabi, mas eu tinha muitos projetos que ainda estavam ligados a Japão, sabe? Porque como eu hum, morei lá há 4 anos, eu também sou descendente de japoneses, é uma cultura para mim que eu estou muito mais familiarizada. Então, eu tinha vários projetos que estavam atrelados ao Japão, aí veio a pandemia, né? Que quando a gente se mudou para Hong Kong foi 2019, então a gente hum, pegou um pouquinho antes, pré-pandemia, e depois logo já veio pandemia. E, e aí, assim, os projetos que eu tinha com o Japão não deram certo, aí eu tive que meio que, ai, o que que a gente vai fazer aqui? Foi quando eu comecei a fazer trabalhos com rede de hotéis em Hong Kong, porque estava rolando aquele negócio de staycation, e como ninguém uhum, podia viajar, Hong Kong fechou as sim, fronteiras, né? Então ninguém saía de lá. E aí,
comecei a fazer bastante trabalho de viagens relacionado a viagem, turismo e staycation lá. Sempre falei muito de beleza também, porque no Japão, quando eu estava no Japão, era aquela época que bombou J-Beauty, K-Beauty, sabe? A Sim. beleza coreana, a beleza Nossa, japonesa. eu já tenho milhares de máscaras. Eu amo, Amo. amo. Mas assim, eu era uma pessoa que quando eu saí do Brasil, eu não fazia nada de skincare, eu não cuidava de nada, não fazia nada. E aí no Japão é tanto produto, tanta coisa que tem, que você não consegue não provar as coisas, porque Sim. tem muita opção. E aí foi quando eu comecei a aprender e mergulhar nesse mundo, e foi bem quando estava começando a estourar isso também no Brasil, nos outros lugares. E aí foi ótimo, porque daí também eu compartilhava os produtos, as marcas me mandavam, Shiseido, todas essas. Então, foi bem legal, assim. Eu até fiz uns cursos de ensinar as pessoas quais eram os passos da J-Beauty, a diferença dos produtos e tal. Foi super legal. Eu fiz bastante trabalho também com essas marcas de skincare, maquiagem, com a Benefit. Aí, em 2020, agora, a gente mudou para a China, para Tianjin, Mas e qual foi a data de 2020? Tipo, janeiro, que a gente veio para cá. é, A foi gente antes veio, da eu cheguei, pandemia. tava no meio, né? Não, 2021. Tava no Não, foi meio. 2021, então. Foi 2021. 2000. Janeiro de 2021. Aham, isso. Tá. E aí, tava no meio, mais ou menos. Quando eu cheguei aqui, tava meio controlado já. Na verdade, nem tinha caso aqui mais. Tanto que eu estranhei, porque ninguém mais usava máscara. Em Hong Kong tava mais restrito ainda, todo mundo usando máscara e tal. E aí, quando a gente chegou aqui, tipo, nem tinha mais caso. E aí, e aí eu vivi um pouquinho da China pré-pandemia, que a gente fala, porque agora a gente está vendo uma China. Hum, A China durante a pandemia é uma China muito atípica por causa de todos os controles que eles têm, eles são muito rigorosos, né, com esse negócio da política zero. Então, assim, começa a surgir uhum. 1, 2 casos, eles já então, fazem testagem em massa, fazem lockdown no bairro que tem o caso positivo. Então, Eu vi que você já fez quantos PCR você falou que você já fez menina esse do ano? céu, já até perdi a conta, uns 40, só esse Mas ano. você falou esse ano, né? Então você estava É. falando como será que eu vou terminar o ano, né? Mas o que é interessante é que, bom, é que eu tenho o Japão para mim é um dos países que eu mais tenho vontade de ir visitar. Meus pais Gabi, você foram, não foi? eles amaram. Nunca fui, mas meus pais foram, amaram, assim. Você tem que Eu ir. assisto, eu sigo várias contas no TikTok das Aham, pessoas, né, que vão assim nas lojas, que vão no equivalente àqueles 7-Elevens ou, sabe, aham, e eu fico apaixonada. Até tem uma foto sua que eu acho que você fez na Starbucks com aquele aham, drink rosa, aham. sabe? Assim, que acho que é, o que que é do Sei. Cherry Blossom, né? Como chama? Isso Como que é isso? foi É uma cerejeira, Sakura. da cerejeira, Isso, da né? cerejeira. Isso. E, nossa, eu falei, gente, eu preciso ir, assim, tudo, assim, eu acho que esteticamente, do ponto de vista também gastronômico, cultural, para mim é algo que sempre me chama muita atenção, eu tenho muita vontade. E o meu filho, o Jack, ele assim, ele escolheu o Japão como o país para fazer o projeto dele na escola. Que Aí ele escreveu fofo. tudo. A gente come, né, comida japonesa pelo menos uma vez por semana, porque ele é muito. Então, assim, Então, eu falei, ele fez a avó prometer que vai levar ele um dia pro Japão. Que bonitinho. Não, mas vocês têm que. Eu sou apaixonada, a gente é apaixonado pelo Japão, né? É, eu falo todo mundo, se você tiver oportunidade, vá para o Japão uma vez na sua vida, porque, sabe aquele, eu acho que é um pouco life changing, sabe? Porque você vê tanta coisa diferente, você olha para o Sim. lado, tá, assim, é tudo muito diferente, e eu acho que a gente aprende muito com eles, assim, sabe? Em termos é, de como eles são uma sociedade, um povo que pensa em sociedade, eles não são individualistas, esse respeito ao próximo, extremamente educados, nossa, parece outro mundo, assim, vá, Gabi, depois você me conta. Eu te Agora, a dou única todas coisa as dicas. é que uma das coisas é que muita gente fala, né, que é caro, né? E fazer turismo no Gabi, Japão. posso Isso, assim, o falar? que que você diz sobre isso? Porque a sensação. Todo mundo fala, nossa, é caro, é caro, é caro, mas qual que é a real? Eu vou te falar, ó. E aí a experiência de uma amiga que eu recebi quando foi pra lá, tá? Tá. Ela mora em São Paulo, ela foi com a família, ela, a irmã e os pais. Mas isso
pré-pandemia, né? Quando não tava essa loucura de câmbio e Sim. tudo mais. Mas assim, em situações normais. O comentário que eles fizeram, a família, é: nossa, Esté, a gente tava achando, a gente tinha se preparado para gastar muito mais. Tipo, a gente tava Hum, pensando que fosse mais caro que Paris, mais caro que nessa cidade de Nova York. uhum, E na verdade, a gente tá indo para bons restaurantes, como a gente comeria em São Paulo, só que a gente tá uhum. pagando o mesmo preço ou até menos do que a gente hoje paga em São Paulo. Hum, Então, eu acho que assim, para quem mora em São Paulo, tá acostumado a sair em restaurante, hum. comer e tal, eu tenho opção no Japão também de comer bem e não vai achar assim tão mais caro do que tá acostumado em São Paulo, sabe? É Entendi, que eu acho que São Paulo entendi. também tá bem caro, né? Então acaba Exato, que acho que quando a gente olha essas comparações, é verdade. é. Mas uma das coisas também que eu fiquei pensando na sua trajetória, porque é incrível, né? Você mora, então você está na Ásia há 7 anos, você já Aham. esteve, né? Você estava no Japão, você foi para Hong Kong e agora, né? Você está na China, e como que a gente falaria em português? O mainland, né? Como Aham, que traduz isso. mainland É China China? continental. China continental. E Isso. só que assim, uma coisa que eu fico pensando é primeiro a pandemia, que eu acho que colocou a China num espaço, né, complicado em termos da percepção das pessoas, do preconceito, de tudo isso, mas também o que eu acho interessante é a sua vivência em Hong Kong, que Aham. também não tem uma visão, né, totalmente alinhada ou alinhada com a China continental. Então, como que você navega ficar em tantos lugares diferentes do ponto de vista político, cultural? Como que você navegou essas transições? Gabi, é assim, eu sou sagitariana, né? Eu amo isso de liberdade, de explorar o mundo, de viajar, de conhecer. Eu tenho prazer em ir para destinos diferentes e mergulhar na cultura, sabe? Eu amo isso. E às vezes as pessoas até falam, nossa, Esté, eu fico olhando assim, jamais teria coragem de fazer isso, jamais teria, sabe? E eu gosto, eu tenho prazer disso. Então, para mim, é, sei lá, ir para Japão. O Japão era um destino que eu tinha desejo de ir, né? Já tinha mais ou menos um pouco de conhecimento, mas assim, Hong Kong e China eu não sabia muito, assim, eu achava, inclusive quando eu morava no Brasil, eu achava que Hong Kong e China era tudo a mesma coisa, Hum, como a maioria dos brasileiros acham, e eu até recebo pergunta até hoje, tipo, como assim você se refere a Hong Kong como se não fosse China, mas não é tudo a mesma coisa? E aí, uma vez estando lá e entendendo da história, né, Hong Kong foi colônia britânica, é super internacional, eles chamam a Nova York asiática, né? E uhum, de fato, eu falo assim, tendo morado antes no Japão e depois em Hong Kong, eu praticamente não me sentia que eu estava na Ásia estando em Hong Kong, de tão hum, internacional que é. Você vê muitas pessoas estrangeiras, as pessoas falam inglês, porque lá em Hong Kong as duas línguas oficiais é o cantonês e o inglês, hum, né? Então, tá. tudo você vai ter, quando você recebe carta oficial, você vai ter nos dois idiomas, cardápio, tudo você vê nos dois idiomas, placa na rua. Então, nós, como estrangeiros, né, ocidentais, a gente não tem muita dificuldade de morar em Hong Kong. Eu falava que a gente estava ali na nossa zona de conforto. Se eu tivesse que escolher um Hum, lugar na Ásia para morar permanente, talvez Hong Kong fosse o melhor destino, assim, para nós que somos ocidentais, né? sim. É muito fácil morar em Hong Kong e isso que você comentou também, né? Que Hong Kong, eles não são, eles, é óbvio, né? Eles têm toda uma influência chinesa e assim, historicamente são pessoas chinesas de aparência e tal, mas eles não se consideram chineses. Uhum, E isso eu achava muito engraçado, assim. Eu perguntava para as pessoas: ah, você é daqui? Você é chinês? Aí a pessoa falava: ah, eu sou Hongkonese, eles se chamam, né? Eles hum, falam que eles são de Hong Kong, são pessoas de Hong Kong. E eles sentem essa superioridade de ter sido ex-colônia britânica, eles se colocam assim num patamar, assim, somos melhores do que os chineses de mainland, né, do continente. hum, Então, e é muito evidente isso, assim, eles falam o chinês que é o cantonês, que é diferente do chinês que é falado aqui na China continental, que é o mandarim. São, tá. são, são dois chineses Mas eles diferentes, se né? entendem, você consegue entender, assim, como que a gente compararia essa O diferença? cantonês com o mandarim. Sim. Eu também estava tentando entender, né? Eu falava, será que é tipo português e espanhol? Se você fala uma É. língua, você consegue entender a outra, mais ou menos?
eu acho que é mais diferente ainda do que o português para o espanhol, sabe? Tá. Eu acho que talvez, sei lá, um português para o italiano, que você consegue captar uma palavra Hum, ou outra, mas na mas, essência é bem diferente, assim. sim. Não é porque fala um idioma que automaticamente consegue falar o outro, sabe? Hum, É, e aí, lá em Hong Kong, eles fazem questão de falar o cantonês. E quando você, ou, assim, pessoas que vão para lá e falam o mandarim, mas que às vezes eles possam entender, eles já falam, ah, isso daí é chinês de mainland, sabe? Isso daí, ah, entendeu? tá. Então rola um preconceitozinho. Quando eu cheguei lá, foi início de 2019, é, eu falo que eu vivi a Hong Kong normal. Porque logo depois, em julho, foi quando começaram aqueles protestos Sim, contra eu China lembro. contra Hong Kong, né? Que foram super assim intensos. E Uhum, aí foi quando isso se acentuou mais, assim, porque antes disso, essa rixazinha Hong Kong e China estava meio adormecida, assim, sabe? Não era muito explícito no dia a dia, você não sentia, tipo, essa diferença tão grande. Depois que começaram os protestos, aí polarizou, sabe? Aí hum, ficou assim super dividido. Quem é China, quem é Hong Kong. E aí, se você não é pró-China, você é automaticamente o outro, sabe? Então ficou assim bem polarizado e aí isso também teve impacto depois agora, depois quando começou a pandemia, que chegaram as vacinas, né, da China em Hong Kong, o povo quis rejeitar. Por isso que em Hong hum, Kong também tem uma alta taxa de pessoas não vacinadas, porque tudo que o governo faz em Hong Kong, o povo vai contra, o povo não quer, não entendi. colabora, sabe? Não quer aceitar, porque eles tudo que vem de mainland da China para Hong Kong, eles não quer, aqui não dá, aqui não é China, aqui não vai funcionar assim. Então, é bem diferente. Eu falo, nossa, parece, assim, são completamente diferentes. Apesar de Hong Kong, né, agora ser de volta da China, eles ainda têm alguns anos de liberdade, de manter as características de quando era colônia britânica. E, assim, no dia a dia, para quem mora lá, é muito diferente, é completamente diferente. Isso é, a gente foi para Hong Kong, eu fui com a minha família em 90 e... Ai, meu Deus, foi 90 e alguma coisa. Mas é porque meu pai ia muito para por questões, Ah, né, que de legal. pesquisa têxtil e tal. E eu Aham. lembro, né, da gente andando em Hong Kong e sentindo, né, realmente assim, nossa, que interessante. E depois a gente foi também para a China continental e vendo isso. E sempre me interessou muito como, né, assim, a percepção de quem mora longe e a realidade. E aí eu fico Aham. imaginando a sua posição, que você deve acabar numa posição que você acaba tendo que ser, né, essa embaixadora ou ter que ficar respondendo, porque falando, gente, não é assim em todo lugar. E eu acho que com essa questão da pandemia, aqui nos Estados Unidos a gente viu um crescimento gigantesco, né, de preconceito anti-asiático, de violência, de Sim. crimes de violência. E isso é uma coisa que a gente, né, a gente se preocupa muito e foi muito pautada pela essa questão de foi onde o vírus começou, né, que as pessoas ficavam Uhum. repetindo isso e usando isso como arma. Você Aham. transitando, né, por aí, você sente que qual que era a percepção aí? Das pessoas, Aham. assim, as pessoas entenderam o quanto de preconceito acontecia em outros lugares ou ficou meio insular? Ó, Gabi, eu super entendo isso que você tá falando, porque assim, eu cheguei aqui, já estava, né, no meio da pandemia, tudo acontecendo. E eu senti muito forte isso quando, nas minhas redes sociais sempre foram, nunca teve um foco específico, tipo, só Japão ou só Hong Kong. Eu falo de Ásia no geral, eu falo das diferenças culturais no geral, da minha experiência, das viagens e tudo. E aí, quando eu vim para a China, era um receio que eu tinha, né? Porque a gente Hum, estava ali no meio da pandemia, as pessoas estavam com aquela. é, eu falo que, assim, criar conteúdo no Japão era muito fácil, porque todo mundo ama o Japão, as pessoas já têm uma hum, predisposição positiva ao Japão. Então, entendi. é muito fácil o conteúdo ser aceito pelos seguidores. Assim, é só comentário positivo, é só coisa positiva, é só energia positiva. Já na China é o oposto, né? Porque, no geral, mesmo a gente falando antes de pandemia, as pessoas Tá. já têm um preconceito com relação à China e já tem ali Uhum, os estereótipos, né? Principalmente se a gente fala em Brasil, o Ocidente no geral, a gente tem uma visão muito eurocêntrica, né? A mídia e tudo mais. Então,
já havia muito preconceito. Pós-pandemia, então, isso só se acentuou, né? Eu falo que Uhum, as pessoas que já tinham preconceito usam isso para reforçar o preconceito que elas já tinham. E verdade. aí, logo que eu cheguei aqui, foi um desafio para mim enorme, porque eu sempre gostei de abordar a parte cultural do lugar onde eu moro e de, né, mergulhar na cultura. E eu comecei a compartilhar conteúdo da China e eu vi que a reação das pessoas já não era mais como era antes, sabe? Hum, Eu via muito ódio, eu via muita raiva, eu via muita energia negativa. E isso acabou me afastando um pouco também das redes sociais. Eu acabei ficando um pouco distante porque não estava mais fazendo sentido para mim aquilo, sabe? Eu falei, eu não estou aqui para isso, para essa troca pesada de energia. E parecia que, assim, o fato de eu compartilhar o meu dia a dia aqui, que é tão diferente da imagem que a gente tem na nossa cabeça formada sobre o que é a China, as pessoas ficavam magoadas de ouvir falar bem, de ver que a China estava bem, de ver que estava evoluída, que a economia estava funcionando, que as coisas hum. estavam, sabe? Então, foi super difícil para mim. Assim, levei um tempo, assim, para entender qual que é o tipo de conteúdo que eu posso compartilhar. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, não é tudo que eu posso, sabe, falar. Não porque assim, eu não tenho nenhum medo sobre essa questão de as pessoas achavam, né? Ai, você vai para a China, você não vai poder falar um monte de coisa, você não vai poder mostrar o que que é a realidade. E pelo contrário, né? Não tenho medo de, assim, não tem repressão do governo em relação a isso, porque assim, eu estou mostrando o que eu estou vivendo aqui. Uhum. Viver aqui na China é muito diferente de a imagem que a gente tinha de fora, sabe? E tanto que esse é um comentário que eu e as meninas, as outras estrangeiras, a gente fala sobre isso. Nossa, como é diferente a vida aqui do que a gente imaginava de fora, né? E então, assim, teve. Fala uns exemplos pra gente, assim, de coisas que são totalmente contrárias à percepção. Tipo, ó, esse eu achei fantástico que você falou, essa ideia da censura, né? Porque eu acho que muita gente Aham, tem, tá lá, não pode usar essa plataforma, não pode usar aquilo, não pode compartilhar, né? E você tá falando, não, não é bem aham, assim. aham. Gabi, ó, eu acho que assim, no geral, a imagem que as pessoas têm é de uma China muito pobre, de muita Uhum, miséria, de sujo, né, de um país pobre. E isso aconteceu no passado. A China evoluiu muito rápido e enriqueceu muito rápido, né? E aí eu acho que essa informação não foi passada e as pessoas não acompanharam essa evolução que a China teve. Então, hoje em dia, e é o comentário que os meus seguidores me mandam, eu mostro as ruas, as pessoas falam, gente, eu não imaginava que a China fosse assim. Tipo assim, é tudo limpo, é tudo bonito, parece que você está na Europa. Eu vou no shopping, as pessoas acham parece que eu tô no shopping dos Estados Unidos, Gabi, porque hum, o shopping daqui tem mais loja internacional, americana, europeia, do que no shopping no Brasil. com certeza. Então, exato. Então, assim, a segurança também de, assim, eu vou no Starbucks daqui, né? E aqui é tão seguro que, assim, as pessoas deixam bolsa, laptop, celular, coisa na mesa e vai no banheiro e deixa tudo sozinho ali. E eu fico chocada, eu fico olhando quanto tempo que as coisas vão ficar sozinhas ali e ninguém vai mexer, ninguém vai mexer. E eu filmo, né? Porque eu falo, gente, não é possível, porque na nossa cabeça isso é inviável. Então, assim, tudo isso, sabe? Essas coisinhas muito pequenas de você poder liberdade de ir e vir no sentido de que não é tão seguro que você não tem medo de andar sozinha, mulher, na rua. Uhum, Agora mesmo, uhum, antes de começar, eu estava jantando, voltei, 8:30 da noite, sozinha, com meu celular na mão, e não tem problema, ninguém vai mexer com você, hum, ninguém vai roubar, sabe? uhum. Então, eu acho que essas Uau. coisinhas do dia a dia, assim, as pessoas falam, ai, não, porque aí ninguém tem liberdade, porque o governo controla tudo, porque o governo vê tudo. Não, no dia a dia você não sente nada disso, sabe? As redes sociais são censuradas porque várias empresas não aceitam as regras de estar na China, né? Então, Uhum. preferem não estar na China. É, mas eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. Assim, não é que o governo está controlando as minhas redes sociais e está vendo tudo que eu estou falando. E Nossa Senhora, sabe? Sim, vai fazer alguma coisa. Porque esse é o negócio, né? Eu sempre fico impressionada, morando aqui nos Estados Unidos, é, essa questão da privacidade, a gente vê todo dia que é um problema, né? Tipo, o Facebook tem todos os nossos dados, tá? Tudo, tudo.
né, assim, o Instagram. Então, assim, essas empresas privadas controlam muito, né, todos esses dados e o que eles têm. Às vezes eu falo uma coisa alto pro meu marido em casa, no dia seguinte aparece um e-mail me oferecendo. Né? Eu falei, quem escutou? Exatamente. Quem A escutou? Entendeu? propaganda. Então assim, às vezes a gente tem esse estereótipo, né, de o que é uma repressão, mas a repressão, ela acontece de várias formas, em várias maneiras, né, que não é só esse estereótipo. Você diria que a cidade Exato. onde você tá é regra ou exceção? Assim, no tamanho. Qual o tamanho da cidade que você mora agora? Tem 14 milhões de habitantes aqui. Nossa, gigante. É gigante. Eu falei, na minha cidade tem 20 mil habitantes. E você assim, gente, eu tô andando segura, nada acontece, ninguém pega laptop numa cidade de 14 milhões. Meu Deus. Sim, Então, Gabi. isso assim, essa sensação, então, onde você mora, é algo que você sente que é compartilhado em várias outras cidades de 14 milhões de habitantes também? Isso é meio que a regra? É, é. É sim. Assim, tanto que, para mim, agora, compartilhar essas coisas depois que eu cheguei na China, eu percebi que virou mais um propósito, sabe? De quebrar muitos estereótipos e de compartilhar de verdade o que que é a realidade daqui. Que é o que eu mais recebo todos os dias. É, Esté, eu não imaginava que a China fosse assim. Nossa, eu não sabia que era desse jeito. Nossa, eu tô vendo a China com outros olhos. Nossa, eu tô. Sabe? Então, é, eu sempre me. Assim, antes eu compartilhava porque eu gostava ou porque eu achava alguma coisa diferente. Aqui eu vejo que tem um propósito maior, criar conteúdo sobre isso, sabe? Então, é, assim, poder mostrar de verdade o que que é a realidade. Eu não tenho, e é assim também, porque eu compro briga com os dois lados, porque assim, brasileiros que moram aqui na China também, tem gente que é muito assim, defende a China com unhas e dentes. E eu Sei, não sou sei. essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Se eu tive uma experiência positiva, eu vou falar bem. Se eu tive uma experiência negativa, eu vou falar mal. Eu vou falar a real do que tá, assim, nem o extremo do positivo, nem o extremo do negativo. Assim, né? Nada é só bom ou só ruim. E aí, às vezes, Uhum. eu falo uma coisa que foi uma experiência negativa, as pessoas ficam bravas comigo. Falam que, nossa, não, Stephanie, não pode falar isso. Porque, sabe, assim, meio que, só pode falar coisa boa porque as pessoas precisam saber do lado bom só. Não, também Uhum. não, né? Então, eu falo Mas as eu acho duas que é isso coisas. que dá, eu acho que isso que dá a confiança e a autenticidade do seu conteúdo, né? Uhum, Porque e eu acho que isso, para mim, isso é um valor muito importante, né? Quando as pessoas também, quando eu recebo, né, as mensagens, tá vendo? Os Estados Unidos está acontecendo tudo isso e tal, e você votou para esse presidente e tal. Eu falo, gente, eu não tenho problema nenhum em criticar políticos, em criticar. Não, não é meu pai, não é minha mãe, não é minha família, tá? Que normalmente, que esses eu defenderia, né? De qualquer aham, maneira. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, assim, não são eles que pagam minhas contas, eu não devo nada. Então, acho que, assim, exatamente. existe esse movimento nacionalista que as pessoas confundem com patriotismo, né? Que acaba atrapalhando essa comunicação que você está propondo, que é uma comunicação Aham. aberta, verdadeira do dia a dia. Exato, exatamente, Gabi. Eu falo, o Partido Comunista não está me pagando para falar bem da China. Eu falo o que eu quiser. E realmente é isso. Eu acho que isso acaba criando uma conexão tão mais forte com os meus seguidores que me acompanham, porque eles sabem que eu vou compartilhar a experiência real. Se não foi bom, eu vou falar. E é o que aconteceu um pouco com relação à política zero, né, Hum, que a China está tendo aqui com relação ao combate do vírus, né? Eu li, eu me informei, eu quis saber o que que era política, quais eram as medidas e tal. E eu entendi por que que a China teve essa abordagem da política zero, né? Tem 1,4 bilhão de população, assim, não existe no mundo capacidade hospitalar para toda a população da China. Então, eles têm que diminuir a boca do funil, assim, tem uhum, que diminuir o máximo para evitar o máximo de pessoas contaminadas, porque depois não adianta chegar ali no na parte hospitalar que precisa de ventiladores, de tudo, porque não tem capacidade para uhum, 1,4 bilhão de pessoas. Então, eu entendo, a China também já tem um déficit, né, de hospitais, se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, então, já, sim, não tem capacidade hospitalar. E aí, uma coisa e é isso que eu tento, né, passar para os seguidores, é a gente entender quais são os fatos, a gente entender por que que para a China isso é a melhor opção,
Mas nem sempre a gente vai concordar com as coisas. Isso é o que eu falo para as pessoas, o fato da gente morar, de ser estrangeira, né, de morar fora, uma coisa que eu aprendi morando em países de culturas tão diferentes da que a gente está acostumada, de como a gente foi educado, de como a gente cresceu, a nossa cultura brasileira não é a única do mundo e não é a mais importante do mundo. Conceitos do que é certo para a gente são assim porque a gente foi criado dessa maneira. Quando a gente vai para outro lugar de uma cultura diferente, às vezes o conceito do que é certo para a gente não é o conceito do que é certo para eles. E aí, a gente estando num país diferente, a gente tem que entender, assim, a gente não precisa, eu concordo, não, tá certo mesmo. Mas você precisa respeitar aquela cultura, porque você é a pessoa que está ali na cultura diferente, né? E isso falando em Ásia é muito evidente, é muito evidente. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, minha mãe me ensinou que quando eu vou comer macarrão, não é para eu fazer barulho, não é para fazer, porque é falta de educação. Sim. Vai para o Japão, num restaurante de lamen, de macarrão. O que você mais vai ouvir é os japoneses fazendo. Porque eles foram ensinados a comer o macarrão assim, porque o macarrão vem num caldo quente, então eles fazem isso já esfria. E também é um sinal de mostrar que está gostoso. Então eles Uhum. fazem o barulho. Então, sabe, coisas. Esse foi um exemplo bem básico assim de dia a dia, mas que para nossa cultura é considerado errado, é mal educado, mas que no Japão é completamente oposto. E para isso assim, para tudo, né? Tem Nossa, eu mil adoro. exemplos Meu assim. sonho é ir num restaurante de lamen no Japão. Meu Deus do céu, eu comeria isso todo dia. Eu amo. Mas, Ai, é mas muito isso bom. é muito bom. Mas assim, e aí, você morando aí, você pensa assim, gostaria de eventualmente voltar ao Brasil? Ou não, meu lugar é aqui? Ou meu lugar seria em outro lugar, se nos levar? O que que você pensa assim pro seu futuro? Gabi, assim, ó, desses 7 anos, desde que eu saí do Brasil, né, eu nunca fiquei mais de um ano de voltar para o Brasil. Assim, eu via sempre meus pais mais de uma vez ao ano. Se eu não voltasse para o Brasil, eles vinham me visitar, ou a gente se encontrava na metade do caminho, o que sempre me deixou muito confortável de continuar morando fora, porque eu sou muito, e é até por isso que eu amo a sua família. Eu acompanhei as suas férias agora no Brasil, porque vocês são, assim, super unidos. Eu amo isso, porque a gente também, a minha família, sabe, quando tá todo mundo sempre junto, aniversário, todo mundo vai junto, Natal, tá todo mundo junto. Então, isso é o que eu mais sinto falta, né? Na Uhum, balança, pesando, faz sentido morar fora ou não. Para mim, a família é a coisa que me faria voltar para o Brasil algum dia. sim. Mas nunca foi uma coisa que pesou muito, porque eu sempre consegui voltar com frequência e meio que eu falo que eu preciso voltar para recarregar minhas energias, sabe? Eu recarrego minhas energias no Brasil, consigo voltar para cá e ficar mais um tempo. Só que agora já faz 2 anos e meio que eu não volto para o Brasil. A última vez foi janeiro de 2020, Uau. porque quando eu estava em Hong Kong, já começou a pandemia e eles fecharam as fronteiras também. Hong Kong estava super restrito, assim como China. E aí, depois de Hong Kong, a gente veio direto para a China. Então, eu não consegui voltar, e eu tô há muito tempo. Então, isso é o que mais está pegando agora para mim, de assim, de pela primeira vez, depois desses 7 anos que eu estive fora, pensamentos de talvez querer voltar para o Brasil, sabe? Porque Hum, tá ficando muito pesada essa saudade e tudo isso. Mas toda vez que eu volto, eu fico um tempo, amo minha família, amo encontrar meus amigos, mato a saudade. Mas eu sinto também que eu não pertenço mais ali, sabe? Parece, uhum. é muito estranho essa sensação. E aí eu já quero voltar para casa, que é aqui onde a gente está agora. Mas assim, a China está muito restrita ainda, ela está fechada de fronteiras, está muito complicado, assim, sair da China e voltar para a China, né? E a nossa condição se a China melhorar, se a China flexibilizar e voltar ao normal, a gente até que ficaria mais um tempo aqui. Se continuar assim, a gente quer mudar para outro lugar, porque, sabe, nós como estrangeiros, a nossa família não está aqui, é muito difícil ficar aqui preso, sem ter contato com a nossa família, sem poder sair e voltar. Então, isso é o que mais está pegando agora, sabe? Mas eu acho que, assim, em épocas pré-pandemia, e Uhum. é o que Isso não seria um muitos dos problema. brasileiros, exato, Sim, é o que é. muitos brasileiros falam que moram aqui, eles amam, amam de paixão a China. E falam que não querem sair daqui. Tem brasileiro que mora aqui 20 mais anos, sabe? Porque realmente, assim, é seguro, é, você tem qualidade de vida, você tem acesso a comprar as coisas, você
segurança, você tem educação, você tem saúde. Então, eu me Isso sinto é um negócio que. morando no futuro aqui. Não, mas isso é tão interessante, né? Só te escutando, porque eu acho que essa questão, e eu acho que isso é um comentário comum dos brasileiros morando fora, que é essa questão da segurança. Eu acho que Aham, todos nós, a sempre. primeira coisa, É quando alguém me unânime. pergunta, né, eu falo, putz, meus filhos andam de bicicleta né, pelo meu bairro, eu vou a pé para a escola, a gente volta, eu ando com o celular na mão, eu deixo coisas, né, essas coisas. E também, claro, eu tô numa cidade específica nos Estados Unidos, não é assim nos Estados Unidos inteiro, hein? É, de verdade. Aham, Mas eu acho que assim, né, não foi a minha experiência crescendo. E uhum. continua não sendo. Então, eu fico pensando como se no Brasil essa questão da violência estrutural, urbana, mudasse, como mudaria, né, muita Com perspectiva certeza. de investir lá, de morar lá, de ficar mais tempo, e como o Brasil talvez não perdesse tantas pessoas, né, saindo. Gabi, com certeza absoluta. É unânime, o comentário de brasileiros que moram fora, de todos os lugares que eu já morei. A primeira, a primeira coisa, quando você pergunta qual que é a melhor vantagem de morar fora? Segurança. Infelizmente, eu tenho certeza, assim, se no Brasil a gente tivesse o nível de segurança que a gente sente aqui fora, nossa, sem sombra de dúvidas, eu não teria nem por que morar fora, eu acho, sabe? Eu acho que realmente essa questão da segurança é o que mais pega pra mim, porque me deixa muito presa e eu não gosto de Uhum. morar presa desse jeito, sabe? No Brasil tem que sempre estar tomando cuidado, no farol você tá olhando pro lado, ver se ninguém tá chegando. Eu não andava na rua, eu tinha medo, sabe? Você vive com medo. Então, depois que você mora fora e tem essa experiência de como deveria ser o normal, né? Como que você não deveria ter medo, você deveria poder andar na rua sozinha com o celular, você deveria ter liberdade para essas coisas. Aí é difícil, né, querer voltar. Sim. Mas Mas nunca tem. falamos nunca. E olha, eu sei que a gente está chegando aqui no horário, mas eu queria fazer umas perguntas, então vamos comparar aí, então a experiência Brasil e no momento China, mas se você quiser falar sobre como foi no Japão ou em Hong Kong também, tá, você adiciona. Mas fala então assim, aonde as pessoas normalmente vão comer, o que que é assim, no Brasil a gente iria num quilo na hora do almoço para comer o almoço, aonde é o almoço do pessoal que está trabalhando? Na China, Sim. assim, tem muito restaurantezinho bem local, assim, sabe, de comida chinesa. E aí, restaurante chinês, até tem um Reels que eu fiz. Restaurante chinês, eles pedem aquelas mesas redondas, né, normalmente, e eles pedem pratos que são sempre para compartilhar. É muito difícil você ir num restaurante chinês que você pede o prato individual só para você. Eles Hum, pedem os pratos para compartilhar sempre. tá. E aí é muito vegetal, é muito porco, sempre tem um mix, assim, pede um porco, um peixe, vários vegetais, fried rice, o arroz frito, Amo, amo. é, Comeria amo todo dia. também, também amo. Mas é isso, assim, é uma comida bem diversificada. E lembrando também que a China é muito grande em extensão, é tipo o Brasil, assim, a Uhum, comida no norte não é a mesma comida no sul. Então, as uhum. culinárias são muito diversas na China inteira, e isso é muito rico também. Eu amo experimentar coisas. As pessoas também vão à loucura quando eu compartilho as coisas, as comidas diferentes daqui, E porque é você é tudo muito aventureira? diferente. Tipo, você vai em umas comidas que você falaria, nunca comeria isso. E aí você comeu. Qual que foi a coisa mais estranha que você já comeu? Gabi, assim, super recentemente, essa semana, eu comi, não sei se você já ouviu falar, tem um frango que é preto aqui. E Sim, a pele é preta, os sim, órgãos são pretos, o osso sim. é preto, Eu vi num e eu programa na nunca tinha TV. comido. E o gosto é de frango, O, normal. não, o gosto é mais forte que frango normal. Tá. E não gostei muito, pra ser bem sincera. Experimentei porque veio na sopinha, assim, sabe? Mas eu já até fui pesquisar. As mulheres, depois que tem parto, elas tomam essa sopa com esse frango preto porque fala que recupera energia mais rápido. Então tem vários benefícios aí, né? Mas, assim, achei o gosto meio forte, assim, não gostei muito, não. Eu tinha uma vizinha, quando eu morava em Nova York, no Brooklyn, chinesa, e ela me viu pós-parto, eu lembro. Eu tava pós o Jack. E ela me viu Aham. andando com, acho que eu tava, sei lá, com um chinelo, alguma coisa. E ela falou: como que você não coloca uma meia nesses pés? Você tem que proteger suas extremidades. E isso, assim, a gente tava no ápice do verão. E eu falei: nossa, eu ando descalço o dia inteiro. Mas eu lembro dela falando: você tem que estar em casa com essa proteção e tal. Essa questão, né, de
não sei, não chamaria da proteção das extremidades do frio, mas essa questão do tirar o sapato, de aquecer o pé, você vê bastante também? Muito, é muito forte, Gabi. Tá ligada à medicina tradicional chinesa, né? Muito forte aqui. Da energia, do yin yang, muito forte. Eles não tomam bebida gelada aqui. Hum, Você- a gente foi na Universal aqui em Beijing. Meu marido queria tomar uma cerveja. O cara pegou a cerveja assim da estante. Temperatura ambiente, a cerveja. Meu marido, assim, no 40, verão 40 graus, tudo que ele queria era uma cerveja trincando. O cara pegou da estante. É nesse nível, eles não tomam líquido frio. E é isso que você é. falou, eles protegem a cabeça, os pés, não anda descalço, sempre Uhum. tá com meia, com pantufa. É muito forte isso da medicina tradicional chinesa aqui. Ah, eu adoro, adoro, adoro. De novo, eu faria, né, tudo isso. E outra coisa, antes também, com o seu marido que é argentino, vocês falam em que língua juntos? Ai, Gabi, é uma loucura, porque ninguém entende. Todo mundo pergunta que língua que vocês estão falando. Eu falo português com ele fala espanhol comigo. Tá? E vocês se E entendem, a gente, tá e a ótimo, gente se entende, a maravilhoso. gente se entende. É assim, E aí ele também tem que ir para visitar a família na Argentina? Também é uma tem coisa? que. Ou como que vocês negociam assim? Ah, eu vou pro Então, Brasil e você vai. normalmente quando a gente vai é final de ano. Então a gente passa Natal com a minha família no Brasil e passa Ano Novo com a família dele na Argentina. Tá. É o menos mal que tá ali um do lado do outro, Do né? lado, Então a gente fantástico. acaba dividindo as férias, aí até por isso também não dá para passar muito tempo, sabe? A gente acaba, sei lá, passando 2 semanas, não dá para passar 2 meses, né? Mas Não, sei lá, é. passa 2 semanas, 3 semanas e aí tem que dividir entre Brasil e Argentina. Agora só no final do ano com a Copa que pode ser que venham novos conflitos. Brincadeira, eu Ai, adoro. Gabi. E aí uma outra coisa também, só pra gente finalizar, uma coisa que eu gostei muito que você estava falando no Instagram, eu acho que, de novo, quem ainda não viu as coisas da Esté, vai lá ver, porque eu acho fantástico. E eu acho que o jeito que você fala é um jeito muito respeitoso, mas profundo. Né? Então, eu acho que é Aham. isso que para mim me chama muito a atenção, que não é que você está ficando numa uma análise superficial, mas vem de questões de muito respeito e entendimento, que eu acho que é o que a gente precisa no mundo, na vida, no momento. Mas aí Ai, você fez Gabi, um obrigada. comentário outro dia que eu gostei muito. Você falou assim, gente, vamos lembrar que, por exemplo, Xangai né, uma realidade que está acontecendo que é diferente das outras realidades, porque o que a mídia cobriu, né, o que a gente viu do que aconteceu, continua acontecendo em Xangai, parece para a gente algo muito extremo. Uhum. Como que vocês entendem o que aconteceu na cidade especificamente versus no resto da China? Aham. Isso é uma coisa que, assim, eu principalmente, assim, antes de vir morar na China, eu só tinha conhecido Shanghai e Beijing, que são as duas cidades que normalmente as pessoas vêm para fazer turismo e conhecem, né? Shanghai é a exceção da China. Shanghai Tá. não é a regra da China. Shanghai é uma vitrine do que a China gostaria que todo mundo visse, né, que fosse dela. Shanghai é muito internacional. Shanghai tem várias empresas que têm sede lá. Então, tem muitas pessoas internacionais, as pessoas falam mais inglês, tem mais essa influência ocidental. Tá. Até os chineses que moram em Shanghai são mais, entre aspas, mente aberta, tiveram mais contato com o Ocidente, fizeram intercâmbio, estudaram Hum, fora. Então, tem essa mente mais ocidentalizada também. O que aconteceu em Shanghai é que teve a questão do lockdown, né? Que uhum, foi um dos mais sérios que teve, mas antes de acontecer em Shanghai, já tinha acontecido em outras cidades hum, também, e que não tinha sido esse alvoroço todo de mídia e de sair no mundo hum, inteiro que China está colocando cidades em lockdown, né? Mas uma vez que aconteceu em Shanghai, por um lado foi muito bom, porque levantou questões sobre será que está fazendo sentido esse lockdown? Será que o governo não está hum, tendo, sabe, medidas muito extremas? Porque o povo foi questionando e foi argumentando sobre as coisas que estavam acontecendo. As pessoas estavam insatisfeitas com o que estava acontecendo ali em Shanghai. uhum. Então foi bom para questionar e levantar vários pontos. É, mas assim, a mídia fala como se o que estava acontecendo em Shanghai fosse a regra da China inteira. Tá. Então, a imagem que as pessoas de fora tinham é que a China estava em lockdown. E era o que eu sempre tentava falar, porque as pessoas, né, perguntavam: ai, vocês saíram do lockdown? Como assim você está saindo na rua? Falei, gente, eu nunca entrei em lockdown. O que está acontecendo em Shanghai é uma coisa que está acontecendo em Shanghai.
Shanghai é uma das cidades dentro da China, né? Então, não... E o que eu fiquei um pouco chateada de tudo que aconteceu em Shanghai eu acho, né, e aí é a minha opinião também, que o governo foi um pouco mão pesada, assim, nas medidas que ele fez ali. E, e aí a mídia internacional, que é o que eu falei um pouco no começo também, usou essas coisas que aconteceram pontualmente em Shanghai para pegar e reforçar algum estereótipo, algum preconceito que elas Hum, já tinham sobre China, sabe? uhum, É como uhum, se a China toda fizesse aquilo, como se a China toda forçasse as pessoas a ficar em casa, como se o governo controlasse todo mundo, como se ninguém tivesse liberdade de nada, sabe? Só para reforçar aquilo que as pessoas já tinham de imagem ruim. Então, e isso foi um comentário que a gente, assim, todos os brasileiros, inclusive brasileiros que moram em Xangai, a gente ficou chateado das coisas, da forma como aconteceu e da forma hum, como foi falado na mídia internacional, generalizando muito China, pegando só aquele exemplo pontual, sabe? Que não é a hum, regra, que não é o que aconteceu na China inteira e que não é o que aconteceu nesses últimos 2 anos e meio, né? Então, foi complicado. Muita gente foi embora, muitos hum, estrangeiros que moravam em Shanghai nesse período de 2 meses do lockdown acabaram indo embora, porque não fazia sentido ficar naquela situação. Teve uma mudança até de Hong Kong também, pessoas estrangeiras que moravam em Hong Kong e aqui em Shanghai, na China, de se mudar para Singapura, porque Singapura já hum, abriu, já está normal, e é também um outro hub bem internacional, né? sim. Mas foi mais ou menos isso. Não, isso ajuda muito, né, a gente entender. De novo, estando longe, é igual quando eu recebo uns comentários falando que os Estados Unidos que com esse presidente é comunista, né? Eu falei, gente, não tem como. Aqui, tipo, eles inventaram, patentearam e executam o capitalismo como ninguém vai discordar disso nunca. Não sei como explicar mais isso. Mas Steak, e o que a gente pode? O que você quer fazer aí no futuro com as suas mídias sociais? Continuando? Tem coisas que você fala, eu quero muito fazer, mas ainda não tive tempo. Quero focar, só para a gente fechar. Gabi, quando eu vim para a China, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria mergulhar na parte de live commerce, né? Porque a China é super referência, já faz live commerce há anos aqui. Inclusive, fico super feliz que a Mica tá trazendo isso muito forte para o Brasil. Amei a live de Sim. vocês. Ah, que legal. Gabi, você é maravilhosa, porque você é super extrovertida, engraçada, E é real, você gente. É com a deixa vida a como ela é. live leve, sabe? É muito gostoso de assistir, amei, inclusive. Mas então, aqui na China, eles são assim, é uma profissão, por exemplo, o host da Hum, live, com carteira assinada, é estúdio, tem uma equipe por trás para fazer toda a parte do backstage e tal. E é em aplicativo que você já consegue fazer a compra ali na hora pelo aplicativo. Então, aquele negócio de compra uau. por impulso, de desconto, de quantidade limitada, só durante a live. E eles são muito, muito grandes aqui, muito, muito fortes, porque eles já fazem isso há anos. É muito grande a quantidade de venda por live, de live commerce. E tanto que empresas brasileiras vêm para a China para aprender como eles fazem, lojas americanas, Magazine Luiza. Inclusive, eu Olha vi o só. seu episódio. Ah, não, não sabia Então, disso, hein? Eu já vou. Eu sim, imagino que meu pai e Mica devem estar nessa batida, mas que de olho. fantástico. Inclusive, se eles quiserem dica, até indico empresas. Já E quero colocar em aí, contato. uma vez vindo para a China, eu falei, cara, eu quero mergulhar nisso de live commerce, porque é o melhor lugar para eu aprender sobre isso. Então, comecei a fazer lives aqui na China e eu quero muito, assim, me aprofundar nisso, porque eu acho que vai ser uma experiência muito rica e que tem tudo a ver com essa parte das redes sociais que eu já faço, sabe? E aí, isso é aplicável em qualquer outro lugar que eu for depois daqui. Então seria assim, por exemplo, só para eu entender, uma empresa, sei lá, que vende alguma coisa, contrataria alguém como você que é responsável. Seria isso ou você já estaria trabalhando para uma empresa que faz isso? Ó, o que eu faço, por exemplo, aqui, empresas que têm produtos que estão aqui, por exemplo, a AliExpress, né, que vende para o Brasil. Eles têm os produtos que estão aqui na China, então eles contratam hosts brasileiros para fazer Hum, a live mostrando tá. os produtos em português para o público do Brasil, porque o Brasil é um dos maiores mercados consumidores dessas redes grandes, AliExpress, a Shopee, todas essas Hum, grandes, né? uau.
Mas o que eu queria ter essa experiência de fazer as lives para entender como funciona, a dinâmica até por trás, para como fazer para replicar isso em outras marcas, sabe? Porque ainda no Brasil a gente tem uma limitação de tecnologia, por exemplo, dessa questão do aplicativo mesmo. Porque uma coisa é você fazer a live no Instagram, que já está disponível, né? Qualquer pessoa pode fazer a live no Instagram, mas o Instagram ainda não tem essa funcionalidade de a pessoa comprar direto pelo Instagram. E é isso que o live commerce é muito forte, é a compra por Hum, impulso. É hum, você tá mostrando ali, a pessoa clicar e comprou. É é. por isso que vende muito. Esse é o segredo, né? Porque Ah, você tá ali estimulando, ó, agora, só o cupom de desconto agora, clica, é agora, 1 minuto, e a pessoa vai comprando por impulso. e aí Então, também seria, por exemplo, que uma coisa eu até fiquei pensando quando a gente estava fazendo as lives, sei lá, eu estava usando uma roupa, a pessoa já aham, conseguiria clicar naquela, já teria o link exato, daquela roupa para ir. exato, Não é que você tem que exatamente. fechar, porque quem tá no telefone assistindo uma live tem que fechar aquilo para ir no É, site, né? isso, isso. É Tá. isso mesmo. Então, e por isso que tem uma equipe toda por trás ali, porque a equipe que vai colocando ali, ah, tá, eu tô vestindo essa blusa, a equipe coloca ali um negocinho que já tem a blusa, o preço, você clica, já faz a compra, já entra no seu carrinho. Ali no aplicativo, durante a live mesmo, você tá fazendo as compras. Tá. Porque eu tenho, enfim, aqui acho que o equivalente na TV que eles têm, né? Tipo QVC, esses que o pessoal Isso, fica vendendo na isso, TV, enfim, mas passa só na, exato, na madrugada. Mas minha mãe que exato. fala, minha mãe já comprou facas às 3 da manhã, entendeu? É Eu isso. já comprei panela também, falei, nossa, panela indestrutível, essa que eu quero. É exatamente isso, Mas Gabi. aí, É mais numa exatamente isso. versão tecnológica que não é dependendo da TV, num canal, não sei o quê. Entendi. Uau, Isso. que incrível, E é não sabia muito disso. forte, muito, 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 muito forte. E eles vendem de tudo aqui, tá? Em live commerce. Vende, assim, o moço, o produtor de laranja lá no interior do interior que produz a laranja, tá fazendo live, tá cortando a laranja, tá espremendo, vendo o suco fazer. Tem live commerce de carro, tem live commerce de pet. De pet. Você compra Ai, pet meu pela Deus. live. Tem Uau, tudo. eu Você ia querer compra tudo por todos. live. Mas que coisa incrível. Tá, é que eu sei que a gente já tá no horário, mas isso a gente vai ter que fazer uma outro episódio só falando sobre isso, Podemos porque eu acho super. fantástico essa questão dos hábitos, porque então é uma plataforma específica que faz isso. Aqui eles já têm os aplicativos deles, né? Por exemplo, é como se fosse a Amazon chinesa, ou Taobao, que Tá, chama. Taobao. E é o aplicativo, assim, é literalmente uma Amazon. Tem tudo, você encontra de tudo. E lá dentro do Taobao, as marcas fazem as lives, e aí você já tá. Tipo assim, você já tem o perfil, você já tem o seu cartão de crédito linkado, você já tem o seu endereço, você já tem tudo ali. E aí, ao mesmo tempo, você assiste a live do produto que você quer, já compra, e já vem, já chega na sua casa, rapidinho, tudo Nossa, muito isso ia, conveniente. pra mim isso ia ser fantástico, porque se você soubesse a quantidade de carrinho que eu abandono quando começa a me pedir dados, eu falo, ah, não. Se no meu cartão não tá linkado, se meu PayPal não tá linkado, adeus. Outro dia eu volto. Exatamente, Gabi. É isso, é facilitar ao máximo esse processo de compra, sabe? Para a pessoa não desistir. E é muito no impulso, é muito na. Assim, durante a live você tem descontos, cupom de desconto que você não tem depois, Sim, tem brinde, aqui eles amam dar brinde, então para praticamente tudo que você compra você ganha um brinde. tá. Então, ai, é um mundo completamente diferente. Gabi, eu falo, eu morei em Hong Kong, morei no Japão, morei na China. A China é o mais desenvolvido. Parece que a China tá, Uau, tipo assim, 10 anos na frente do resto do mundo. De sério. tudo, de digital. Eu saio só com o meu celular. Eu não uso carteira. Aqui não se usa cartão de crédito, é tudo pagamento digital. Nossa, é uma loucura. E aí se acaba a bateria do celular e você tá lá, deve ter lugar pra Gabi, tem carregar. uma solução para tudo aqui. Qual? Aqui, Ai, sabe, meu sharing Deus. economy, aqui na China, eles são expert em sharing economy, que é aquele negócio assim, todo lugar tem uma maquininha para você alugar o carregador de bateria, você aluga por tempo, carrega seu celular, devolve no outro ponto onde tem. Sabe esses negócios de alugar Tipo, bicicleta? sim. É exatamente isso. Você aluga, anda até onde você quer, devolve lá no outro lugar, paga pelo tempo que você usou, pronto, tá com carregador. Nunca você vai ficar sem bateria aqui. Tô passada. Gente, que incrível. Olha, É, é, eu vou torcer para a gente conseguir fazer alguma viagem que a gente vá para perto de onde vocês estejam, para você fazer um tour e levar a gente para todos os lugares.
Gabi, torcendo com aí pra essa certeza. pandemia melhorar, mas também torcendo pra que você consiga ver sua família, que eu sei que é Ai, super sim, difícil. Então vamos torcer pra que isso sim. dê certo no futuro. Mas adorei, Sté, que fantástico, que poço de conhecimento de tudo. Amei, Ai, amei. Gabi, eu amei muito. Muito obrigada pelo convite. De verdade, eu tô super honrada de estar aqui. Ai, Eu prazer é amo, meu. amo, sou ouvinte do seu podcast. Eu tô muito feliz. Quando sair, eu vou divulgar para todo mundo. Todo mundo vai ficar super feliz que eu participei. Não, já vai ser demais. Já vai sair amanhã, então a gente já divulga, tá? Ai, Vai amei. ser Olha que ótimo. Já fica eficiência. preparada. Adorei, Sté, mas olha, bom descanso. Sexta-feira à noite, bom descanso e a gente segue em contato. E eu adorei, adorei, adorei esse papo. Assim, aprendi demais. Muito obrigada, Gabi. Eu amei muito. Um beijo. Um Bom final de beijo. semana. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, pessoal, não falei que ia ter de tudo nessa conversa? Olha só a trajetória dela, onde ela morou, as mudanças, mudar no meio da pandemia, tanta coisa interessante. E eu achei assim, eu gosto muito do conteúdo da Esté, porque ela realmente, eu repito, ela realmente fala sobre coisas que são complicadas e que tem vários estereótipos, né, marcados e tudo isso, mas ela fala de uma maneira muito leve e autêntica. Então, eu adorei o meu papo com ela. Como sempre, vão lá na nossa página, Uma Estrangeira Podcast, mandem um e-mail, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal, pessoal? Boa semana, um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.